Muito boa tarde. Uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim e ao reverendo Andrés Cruz Gallegos, o qual está tendo reunião hoje lá em Cidade do México, na congregação que pastoreia o reverendo Ricardo Villagrán e também todos os que estão ali presentes de toda esta área da Cidade do México e também os que estão ou os que estarão lá em Reynosa amanhã, terça-feira, 23 de agosto, com a congregação que pastoreia o reverendo Davi Palacios, na reunião que tem lá o nosso irmão Andrés, com todos os desta área, e também na quarta-feira, 24 de agosto deste ano 2022, que estará lá em São Luís Potosí, na congregação do reverendo Pedro Martínez. Em todos estes lugares onde ele terá essas reuniões, e todos os que estarão presentes nessa reunião, que Deus os abençoe grandemente, e também todos os que estarão reunidos desde hoje, segunda-feira, 22 de agosto deste ano, 2022, e todos esses dias que estarão em reuniões, tanto pela manhã, como durante o dia, como também à noite, nos diferentes lugares e congregações. É para mim um privilégio e uma bênção poder enviar esta palavra de saudação a todos e cada um de vocês, e agradecer ao nosso Pai Celestial que tenha nos enviado neste tempo o seu anjo mensageiro William Soto Santiago com esta gloriosa mensagem diária de pedra angular que prepara a igreja noiva para em breve ser transformada e ser raptada. Essa é a promessa para todos e cada um dos filhos de Deus que foram chamados e juntados neste tempo final na era da pedra angular. E neste tempo, o qual Ele nos deixou, para que estejamos aproveitando na preparação, porque sempre há um tempo de preparação para receber uma bênção, uma promessa que Deus tem para seus filhos. Assim é quando o filho vai ser adotado. O tutor dá esse repasso, essa revisão, e é um repasso o qual é, vamos dizer, bem profundo ou bem concentrado. Esse repasso, essa revisão e contém tudo o que foi falado em todas essas etapas anteriores, e dá esse repasso, essa revisão do que já tinha escutado e o que já tinha aprendido anteriormente. Ou seja, que este tempo, deste repasso, dessa revisão que Deus está nos dando, é muito importante para a nossa adoção. Mas o repasso, a revisão sempre tem que dar o tutor. O mestre, quando é na universidade, numa matéria, numa disciplina, e assim também Deus o fala em sua mensagem e coloca o tutor como o Espírito Santo em cada era e em cada dispensação. E neste tempo, o tutor, que é o Espírito Santo, está nos dando esta etapa ou este tempo de repasso, de revisão, o qual já foi falado em tempos passados e mais abertamente pelo reverendo William Branham, onde ele já assinalou que em uma grande carpa catedral, em um lugar onde estaria sendo construída e onde estaria levantada, depois certamente
de construída, aí estaria se realizando esse ensinamento. E o nosso irmão William nos falou um pouco mais claro e nos disse que aí era que receberíamos a fé de rapto. Ou seja, que este é um tempo tão importante no qual cada um de nós devemos abrir nossos olhos espirituais bem abertos para não deixar passar esta revisão e não perder o tempo em outras coisas, mas estar atento ao que fala o Espírito Santo tutor neste tempo final sob esse ministério de carpa. Há uma mensagem que nos fala, e eu quero ler alguns extratos aqui e algumas citações. Na mensagem Temei a Deus, pregado domingo 23 de junho de 2013, aqui em Caiei, Porto Rico, diz: é o maior mistério da Bíblia, por isso houve silêncio no céu como por meia hora. Quando foi aberto o sétimo selo no céu, foi aberto e, consequentemente, foi conhecido pelos anjos, arcanjos, querubins, serafins e todos os que estão ali no céu, que aparecem ali em Apocalipse capítulo 5, ficaram calados para que não se interrompesse o programa divino, para que o inimigo de Deus, o diabo e seu exército não entendessem, não soubessem, para que não fossem imitar o que estará Cristo fazendo e o que será sua vinda à sua igreja. Por isso houve silêncio no céu como por meia hora. Mas esse mistério será revelado à igreja do Senhor Jesus Cristo para dar a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Este mistério, ele diz, será revelado. Na mensagem, ensinados para ser adotados e colocados na posição correspondente ao reino de Cristo, diz, pregado 19 de abril de 2003, aqui em Caiei, Porto Rico, diz: aí podemos ver que haverá um grupo aqui no tempo final que vem com ele, ou seja, vem com Cristo em sua manifestação final, sem dúvida, ou seja, que não há nenhuma dúvida, tudo estará claro. Todas as profecias correspondentes ao nosso tempo serão abertas para esse grupo. Por quem? Pelo Espírito Santo, que é nosso mestre, que é quem nos ensinaria todas as coisas. Muitas pessoas pensam que podem, juntando escrituras e juntando diferentes passagens que foram ditas pelo reverendo William Branham, que poderão descobrir o mistério do sétimo selo, cada grupo com seu pastor. Mas isso não é assim. Mas um profeta está representado numa águia, como Deus também se representa numa águia, porque voa mais alto e vê e entende. Outros podem tentar voar a essa altura e depois não sabem nem onde se encontram. Estão todos confundidos porque não foram desenhados para entrar no sobrenatural e conseguir a revelação divina. É necessário essa percepção profética, a qual todos e cada um de nós temos, porque estamos vendo e estamos compreendendo esse ensinamento que está sendo dado sob carpa, sob esse ministério de carpa. E nem todos estariam vendo o mesmo. Porque no tempo de Jesus, muitos estavam seguindo a Jesus. E como líamos nos extratos anteriores faz alguns dias, que ele fez coisas, inclusive o irmão Branham disse a propósito, porque havia muita gente seguindo. E ele falou também que havia trigo e havia joio. E os seres humanos, se vocês notarem na maioria, dizem que todos são filhos de Deus. Quando vamos nas Escrituras e ali Jesus nos fala claramente que há filhos de Deus e há filhos do diabo. Filhos da serpente antiga, que é o diabo Satanás. Ou seja, essa é a descendência de Caim. E
Os filhos de Deus são descendentes do primeiro Adão. Ou seja, somos descendentes dessa linha que vem direta de Deus. Porque de lá viemos e para lá é que vamos regressar. E o ser humano sempre disse, ou a maioria dos seres humanos dizem que todos são filhos de Deus. Quando sabemos que isso não é assim. Há trigo e há joio. E ele diz no capítulo 13 de São Mateus que ele enviaria seus anjos para fazer essa segregação. E também, dentro da igreja, se movem esses três grupos. Se move o grupo de escolhidos, se move o grupo dos manufaturados e se move o grupo dos incrédulos. E há esses grupos identificados aí dentro da igreja. E também, quando você vai ao capítulo 25, que nos fala Jesus ali, da parábola das 10 virgens, vemos ali também os dois grupos. Vemos as virgens prudentes, 5 delas e 5 delas insensatas. Ou seja, fátuas ou adormecidas, como dizia o irmão Branham e também o irmão William, em algumas ocasiões também, para não chamar fátuas, dizia virgens adormecidas. E isso é uma realidade bíblica. Alguns não gostam que esteja se falando de que há virgens fátuas ou virgens adormecidas dentro do grupo, e agora que se está falando dessa segregação, estão um pouco, talvez, ou não gostam, ou que se sentem incomodados, mas você deve pensar sempre que é um escolhido e sempre lutar para obter sua transformação. Porque, fazendo isso, que se você é uma fátua, pois então, com suas atitudes, seu nome corre risco de ser apagado. Com algo, ele falou faz pouco tempo, com algo de peso que você fizer, seu nome pode ser apagado. Ou seja, que isso não é assunto de estar assinalando, apontando às pessoas, você é fato, você é escolhido, mas cada um esteja lutando e se preparando para ser transformado. E, se pertence ao grupo dos escolhidos, vai se preparar para ser transformado. E se pertence ao grupo das fátuas, pois vai estar sendo preparado e vai estar lutando para que seu nome não seja apagado. Vê? Ou seja, que tudo vai operar para o bem para todos aqueles que Deus já predestinou desde antes da fundação do mundo, para que não seja apagado os que são as fátuas, mas que vivam eternamente. Ele sabe o número, ele sabe quem vai viver eternamente e quem não. Ou seja, que cada um de nós nos corresponde a estar preparados e estar prontos para a nossa transformação. Não percam tempo buscando quem aquele é ou aquele não é. Mantenha-se focado em você como indivíduo, porque o vizinho ou quem estiver em outro país ou algum ministro, por ele você não vai ser transformado, não vai receber o rapto pelo que ele disser, ou deixar de dizer, ou deixar de fazer, mas isto é algo individual. Você deve seguir o guia, a palavra, a arca, o tutor, que é quem está nos levando e está nos ensinando este ensinamento de carpa, e aí vamos seguros, garantidos, ou seja, tudo isso é individual. E não tente de tentar colocar contra a parede, na beira do precipício, alguma pessoa. Isso já falamos muitas vezes. Talvez estes áudios sempre repetimos. Não tente discutir nem de brigar com ninguém que não tem entendido. Deixe quieto, tranquilo, você foque em você. E não esteja se metendo em comentários de outras pessoas. Deixe quieto. Amamos a todos e o que desejamos é que todos sejam transformados. Mas há uma realidade bíblica que não devemos ignorar.
E por isso, não vamos estar dando de ombros àquele que ainda não viu, mas seguimos nos focando em nós como indivíduos, porque a promessa é que os escolhidos deste tempo final vão ser transformados. E você dizer, eu sou um escolhido, e eu quero me preparar e eu quero ser transformado. Não se colocar a discutir os filhos de Deus, ele diz no livro dos selos. Deus não discute, nem os seus filhos. Assim que comporte-se como uma prudente e não discuta com nenhum irmão, nem com nenhuma pessoa que não pense igual a você. Continua dizendo, esse mistério, estou lendo na mensagem Temei a Deus, página 14 deste folheto, diz, este mistério será revelado no que o reverendo William Branham chamou a terceira etapa. E a terceira etapa será a palavra falada, ou seja, Cristo falando à sua igreja no último dia. No livro, no tomo, a visão, extrato sobre a visão da carpa no volume 2 diz, na página 205, diz, e agora a preocupação é para cada crente em Cristo. Bom, e quando eu vou ver um? Quando verei o primeiro que eu possa ver para eu ser transformado? Já deve estar preparado espiritualmente. E, consequentemente, isso nos indica que haverá um tempo de preparação. Haverá um tempo que nos dará a fé para ser transformados. E isso virá em um ensinamento sob a pregação da palavra. E se vem sob o ensinamento, e vem sobre o ensinamento, e vem sob a pregação da palavra, tem que haver um véu de carne onde este ensinamento esteja sendo falado. Continua dizendo, do Evangelho de Cristo. E isso está assinalado como que será a terceira etapa. E está assinalado por Cristo através da visão que foi dada ao reverendo William Branham, que a terceira etapa será manifestada numa grande carpa catedral. E nos diz, na mensagem, no livro de citações, na página 4, parágrafo 28 diz, eu sinceramente creio que antes que a igreja possa ter o rapto, tem que ter fé de rapto. Nós não podemos ter ainda fé para a cura divina, muito menos para fé de rapto. Temos que ter uma fé que nos mude e vivifique este corpo e seja levantado. Eu creio que há uma igreja em seu caminho nessa noite e um poder do Deus vivente, que os homens falarão a palavra aqui e lá e resplandecerá como relâmpago. E ele marca bem forte ao redor a palavra relâmpago. E uma igreja está saindo, não psicólogo, não alguma dessas coisas compostas que possam fazer crer, mas uma real, verdadeira, genuína igreja ungida com o Espírito Santo chamada fora. E ele escreve como relâmpago. E ele escreve ali em cima também um desenho da pirâmide. E ele escreve, falará. Ou seja, que estará sendo falado ali, nesse tempo, para que a igreja obtenha essa fé de rapto. E também escreve a fé de rapto. E escreve também, do ladinho ali, selos, traço, 116, 131 e 254 do livro dos selos. Continua dizendo também, numa mensagem que pregou, uma saudação aos ministros, nos diz, pregado em 12 de novembro de 2011, diz, assim que
Sábado 12 de novembro de 2011 diz: assim que por aí pode estar a carpa catedral, onde está prometido que haverá grandes maravilhas, e pode começar antes da ressurreição para preparar o povo para a fé de rapto. Pode começar a funcionar a carpa com ou sem milagres, com a pregação, e de momento pode entrar a parte do milagre. Recorde o que estava conversando ontem. Quando comentei que a etapa, ou falei dessa etapa, onde nós estamos agora, que estamos na parte do quê? De pregação. Mais adiante virão os milagres, ele já tinha dito, vejam. E de momento pode entrar a parte dos milagres. Ou seja, que não podemos esperar ou dizer, em seguida que se inaugurar, na primeira ocasião, começar os milagres. Mesmo que sim, porque o milagre é que esteja levantada. Esse vai ser um milagre grande. Qualquer pessoa que disser, olha, mas eu não vejo nenhum milagre aqui. Pare na rua, está muito perto. É que está embaixo do milagre. Pare fora e olhe para ver se não é um milagre. Isso vai ser um milagre, porque vai ser a materialização do que já foi falado. Ou seja, a carpa, a grande carpa catedral já é um milagre. Já foi algo que foi falado e já estamos vendo feito, tornado uma realidade. E o milagre também, que é o maior, é o do abrir a palavra. Continua dizendo, por isso, no tempo final, a noiva do Senhor Jesus Cristo terá uma grande carpa catedral. E desde aí, Deus estará abençoando todos os crentes e todas as congregações em diferentes países. Porque haverá transmissão telefônica, transmissão de televisão, transmissão de satélite, todas essas coisas, para que onde quer que estiver, seja como se estivessem ali presentes. E isso é o que estivemos fazendo, que desde Porto Rico está sendo transmitido tudo o que, desde que se começou, desde o primeiro dia, as atividades, está sendo transmitido desde aqui para todos os países. E ele diz que desde aí, Deus estará abençoando todas as congregações que estarão conectadas nos diferentes países. Continua dizendo, haverá uma grande bênção no cumprimento dessa visão da carpa. Não importa que seja pequeno ou grande o grupo que estiver ali reunido. Veja, aqui é um grupo, vamos dizer, pequenino, comparado com a magnitude dessa grande carpa catedral, diz. Mas mundialmente estarão milhares ou milhões de pessoas recebendo a palavra que seja pregada ali. Portanto, é importante o programa divino, o projeto da grande carpa catedral. O anjo que acompanhou o reverendo William Branham vai estar ali. A coluna de fogo que libertou o povo hebreu e que acompanhou o reverendo William Branham vai estar ali. E até o reverendo William Branham vai estar ali também. Vai estar ali presente, mas já com corpo eterno. Recordem que quando o reverendo William Branham esteve olhando tudo e vendo tudo, ele estava na sexta dimensão. Ele estava... Vamos ver aqui se encontramos esse lugar onde o irmão William escreve ali que ele estava na sexta dimensão. Porque ele tratava de colocar os pés para baixo. Veja, aqui diz, na página 10, parágrafo 87, diz: então ele me levou dali e eu vi, e eu olhei, eu vi uma grande, enorme carpa, tenda. Eu nunca tinha visto tal carpa, tal tenda. E estava cheia e as pessoas estavam
alinhadas em todo lugar. E eu saí, parecia que eu estava parado em pé sobre as pessoas. Ele escreve, sexta dimensão, vem? Olhando para baixo, onde eu apenas tinha feito um chamamento ao altar. E centenas de pessoas estavam chorando e se regozijando depois que eles tinham aceitado o Senhor Jesus como seu Salvador. E eu olhei e ouvi um homem que se levantou e disse, chamem, façam a linha de oração. E as pessoas começaram a se alinhar em cima, para este lado, para a esquerda, onde eu estava olhando para a plataforma, e eles se alinharam ao longo do caminho para cima e abaixo da rua para a fila de oração. Eu notei para a minha esquerda que teria sido a minha direita se eu estivesse estado na plataforma. Estava um pequeno edifício de madeira. E eu vi essa luz, da qual tem na fotografia. Vocês sabem que sempre está nas reuniões. Eu vi essa luz me deixar e ir a esse edifício, e entrar nesse edifício. E uma voz me disse, eu te encontrarei ali dentro. Esse será o terceiro puxão. Eu disse, por quê? Ele disse, bom, isso não será um espetáculo público como eles tinham. E eu voltei assim. Agora, a princípios deste ano novo, regresso ao meu tabernáculo onde eu comecei, regressei ao princípio onde eu comecei. E ele escreve Oriente, Leste, Ano Novo e a terceira etapa e o quartinho à esquerda. Escreve ele. E em cima escreve, a esquerda é igual ao quartinho. Ano Novo, ou seja, um desenho da pirâmide 50, o ano 50 de jubileu, e também escreve a carpa. Mais embaixo, neste mesmo extrato diz, isso aconteceu assim dessa maneira, e assim acontecerá. Isto porque assim diz o Senhor, e vocês o saberão, e vocês saberão. E agora eu creio à margem das mais grandiosas reuniões que eu já tenha tido pelo Senhor Jesus, estão para ser estendido e implantado no futuro, agora, diante de mim. Ou seja, tudo isso que ele viu ali está no futuro. E isso é o que o irmão William Souto Santiago também nos falou, de que isso está no futuro. O que estivemos falando na sexta-feira, e este estudo é bom que voltemos a repassar, a revisar, porque há muito ali, o qual Deus nos ajudou nesse dia, e é bom que o tenham outra vez para repassá-lo, revisar este dessa sexta-feira passada. E continua dizendo aqui, vamos terminar aqui onde paramos de... Mesmo que não se sabe se ao princípio esteja em corpo angelical, está falando do irmão Branham, e depois receba o corpo glorificado. Não sabemos como será, mas a coisa é que ali também eu estarei. E quem mais? Quem estiver presente. Corresponde estar presente. Quem for de lá estará lá, e quem não estará presente através da transmissão de satélite. E é como se estivesse presente. Porque quem estiver no último lugar, no lugar sentado, não verá tão claro como você vai ver através do telão de televisão lá, no país onde você se encontrar. Ou seja, quando o irmão William aí diz que também vai estar, recorde que ele já se foi desta dimensão. E esse mistério pelo qual Deus, neste tempo, deixaria que essa etapa, que essa parte culminante da terceira etapa, já a parte final, a deixaria em segredo,
não se diria abertamente como é que estaria funcionando tudo aí dentro do quartinho de madeira. Mas uma coisa, sim sabemos, que há, antes disso, um tempo de ensinamento. E aí é onde, como eu dizia, ele vai se sentir bem orgulhoso de que houve um povo que esteve se preparando para receber os que virão da sexta dimensão. Porque ainda quando estava ocorrendo tudo isso, veja que o irmão Branham estava ainda na sexta dimensão. Ou seja, não tinha ocorrido a ressurreição ainda. Ele tentou descer e não podia. E como ele escreve ali, que ele estava sobre as pessoas, o irmão William escreve sexta dimensão. E em diferentes ocasiões, o irmão William dizia que ali, depois desceram o irmão Branham. Depois, certamente, depois que a coluna de fogo, a luz, tinha descido ao quartinho de madeira, depois, mais adiante, quando ele viu tudo acontecer, depois desceu o anjo e desceu também o irmão Branham. Isso nos fala de ressurreição. Por isso, em algumas ocasiões, ele escreve, e isso já falamos em outras saudações que podem colocar também nessa ocasião. Talvez assim rapidamente eu não vou ter, não tenho aqui a mão para citar, mas podem colocar aí quando ele escreve: a carpa é igual à ressurreição. Não sei se puedo conseguir aqui. Mira, sim, lo consegui. Aqui, consegui. Passando na página 12. Página 12. Parágrafo 96. Vem? Diz, isso lemos faz pouco tempo. Muitas vezes está escrito entre linhas. Quando tivermos nossa carpa grande e levantada em algum lugar, tomaremos muito tempo para falar dessas coisas que estão entre linhas. Observe a ressurreição, como se move ali. Na carpa é igual à ressurreição. Vem que tudo está ligado ao cumprimento da visão da carpa. E aí, nessa mensagem antes, note como aqui o que diz no parágrafo 94. Vamos ler isto. Veja o que ele escreve aí também. Vamos ver aqui onde podemos lerlo. Vamos ver onde podemos ler. Na página 11 deste parágrafo 94 diz: e seria um muito bom lugar em algum tempo para trazer essa grande carpa, essa grande tenda e colocá-la aqui por um longo tempo. Ele escreve grande carpa. E continua aí dizendo todo este extrato. Vamos ler completo para que fique aqui tudo já gravado disso. Não seria isso agradável se vocês somente permitissem, amém? Isso seria... Bom, obrigado. E eu estava observando o mapa quando estava pensando nisso hoje, e é como o centro da atividade onde há muitas cidades grandes ao redor. Seria um lugar muito bom. Recordem que todos os mensageiros desejam que em seu tempo e eles com seu grupo cumpram as promessas que Deus tem nas Sagradas Escrituras. Como, por exemplo, ele sabia que em uma grande carpa catedral estaria sendo revelado ou estaria sendo dada a revelação do rapto. Certamente ele estava desejando, ele almejava ter essa carpa, essa tenda para obter, ou ele mesmo, e ser ele o instrumento, porque todos os mensageiros são um reflexo. Deus se reflete neles o que Deus está fazendo nesse tempo e estará fazendo mais adiante, ou seja, são um reflexo do que Deus fará mais adiante. Eles cumprem no seu tempo o que outros, antes deles,
falaram, profetizaram deles, mas eles também estão refletindo, ou seja, cumprem o que os profetas do Antigo Testamento ou do Novo Testamento refletiram e falaram deles, e também eles, ao cumprir isso, cumprem ou refletem o que mais adiante Deus faria com outro tempo, com outro território, com outro véu de carne e com outro povo. E o irmão Branham queria cumprir essa promessa da plenitude de Deus, de ver em seu tempo a coluna de fogo operar essas grandes maravilhas e também certamente estar ali para todos o que vai estar sendo falado das taças, das trombetas, das pragas e tudo isso que estaria se realizando nesse lugar. E também ele queria ir ao povo hebreu, vem? Todas essas bênçãos ele queria agarrar para ele e seu grupo. E nessa ocasião ele está aí falando neste momento e dizendo tudo o que ele desejaria e onde montar e tudo. Não foi a única ocasião, houveram mais. Continua dizendo, e isso nos levaria como um mês ou dois, você sabe, para um verdadeiro bem e longo avivamento, que é o que vai produzir isso. Em outras ocasiões diz, a carpa e o avivamento, assim diz. Ou seja, que é um avivamento grande. Um avivamento grande viria à igreja, ao povo, à era, ao território onde estaria sendo cumprida a visão da grande carpa catedral. Continua dizendo aí. Aí é onde você recebe resultado, então. Obrigado. Isso me faz sentir verdadeiramente bem de pensar que vocês podem aguentar essa pregação, essa frase da forma antiga. Minha educação, depois de escutar eruditos dando as boas-vindas assim, eu seguramente aprecio isso. Isso é muito amável de vocês e eu confio que o Senhor me guiará por aqui. Eu detestaria tentar pensar em sair em uma carpa, uma tenda velha, e agitar ao redor depois de vir a um lugar como este, mas talvez desse modo, nós poderíamos ter um pouco mais de espaço para uma reunião grande, onde seria talvez anunciada por meses e meses de antecipação. E isso somente traria a Minnesota, a Iowa, Dakota do Norte e Kansas e todos os arredores. Isso seria um formoso tempo, não seria? Você alguma vez Você já leu minha visão na revista? Está falando da visão da carpa. Quantos que estão aqui leram? Muitos de vocês, isso é correto. O irmão Bowles, eu creio, o publicou no arauto da sua vinda, eu creio que a voz de cura o terá esse próximo mês. E isso é uma coisa grande, estou seguro que o nosso Senhor Jesus está preparando para fazer, e eu quase não posso esperar para entrar nessa carpa. Você sabe, e a pessoa se coloca a pensar humanamente, e a pessoa se coloca a meditar como humano, e pode pensar e sentir esse desejo que o irmão Branham tinha. Quando ele, em outras ocasiões, dizia, eu desejo estar aí. Em outros lugares, creio que também diz que queria recolher um papel, é preciso buscar em seguida, mas como ele desejava isso, como ele desejava estar dentro, entrar nessa carpa. E que bênção e que privilégio tem não somente o grupo de Porto Rico, mas até os irmãos e aqueles que não podem vir. Por quê? Pelo visto ou por alguma outra situação que é melhor que não se coloquem a pegar voos e tentar agora vir, porque em seus lugares ou vem melhor, como ele diz ali, do que estando presente. Ou seja, nesse tempo vai ser melhor olhar pelos telões e não estar tentando tirar vistos ou passagens para vir, porque isso já envolve gastos, e a não ser que seja por um propósito
já de como alguns ministros fizeram, que vieram, mandaram pessoas para trazer seus aportes, o qual fazem com muito amor e muito esforço. Pois, aí vem. Mas sabemos que todos desejam vir, como desejava o irmão Branham, e entrar sob isso que foi mostrado ao reverendo William Branham, essa grande carpa catedral. Mas, com isso eu volto e digo, não quer dizer que todo tem que vir. O desejo já está em seu coração. E isso Deus já vê. E já, depois com o corpo eterno, como ele diz no final ali, diz, ou seja, que não haverá diferença, não terão que se preocupar em tirar visto, não terão que se preocupar em tirar uma passagem aérea. Não se preocupe, quando estiver transformado, já terá viagem sem visto, sem pagar boleto, passagem, porque no corpo glorificado não haverá limitações quanto ao viajar. Essa é a última parte do extrato que estava lendo, da visão da carpa, volume 2. Assim que você pode imaginar o almejo, o desejo que o irmão Branham tinha de estar aí. E a nós nos foi dado este privilégio, até aqueles que não podem estar, podem olhar com os seus próprios olhos, tudo por fora, toda a carpa e também por dentro, podem ver também a carpa em ação, as atividades. E a ele não foi permitido isso, por isso devemos apreciar e amar mais e mais o Senhor por ter nos permitido estar e viver neste tempo e permitir a cada um de nós estarmos vivos para com nossos próprios olhos palpar tudo o que Deus está fazendo, tanto como dizia ontem, os metais e tudo que está aqui em Porto Rico e os que estão lá, pois podem ver, porque sim, está aí, como também palpar e sentir a presença do tutor do Espírito Santo nos falando nessa obra em ação, neste avivamento que Deus prometeu pelo nosso irmão Branham e também falou pelo nosso irmão William Soto Santiago que estaria ocorrendo no último dia, no fim do tempo, no meio da igreja. Ou seja, já são palavras sendo cumpridas, sendo materializadas e estão agora em pleno cumprimento. E nós estamos vendo com nossos próprios olhos. Vamos continuar aqui onde paramos na página 14 desta mensagem. Temei a Deus, continua dizendo, ele falou através das eras por meio do seu Espírito aos mensageiros que enviou e através deles falou à sua igreja. Assim será sempre, porque Deus opera sempre da mesma forma. Deus não muda. Assim foi desde o Gênesis até o Apocalipse. Na mensagem, liderança, nos diz, página 20 desta mensagem, que foi pregada 7 de dezembro de 1965 pelo reverendo William Branham. Não disse Jesus, nos últimos dias, Mateus 24, 24, ambos seriam tão parecidos que enganariam, se fosse possível, os próprios predestinados e escolhidos? Quase igual à coisa real. Veja, assim será nos últimos dias. Agora vejam vocês que agora é o tempo, agora é tempo do trigo, é tempo de colheita. E ele escreve a colheita. Mateus 13. Essa não é a era de Lutero, essa não é a era pentecostal, esta é a era da noiva. Tal como Moisés chamou uma nação para sair de uma nação, Cristo hoje está chamando uma igreja para sair de uma igreja. É a mesma coisa em tipo, levando a gloriosa e eterna terra prometida. Recordem que as Escrituras têm múltiplos cumprimentos. E isso ocorreu também quando foi feito o chamado à era de Laodiceia que saísse daí. Vejam, foi um rapto espiritual e foi para a terra prometida como era a era da pedra angular. E agora há outro chamado.
Continua dizendo agora, o rejeitar essa pessoa que está fazendo o chamado Cristo. Não importa se você seja pentecostal, metodista, luterano, o que for. Você tem que... Essa era. Não, nada em contra deles em absoluto, mas agora, nesta era, você tem que aceitar. Como eles fizeram naquela era. A pessoa de Cristo, qual é? A palavra. E ele escreve, você tem que aceitar a pessoa de vida eterna. E desenha uma estrela de Davi. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo foi feito carne e habitou entre nós. O mesmo ontem, hoje e para sempre. Vejam. E do lado escreve em cima, Cristo faz o chamado à terra prometida. Vejam, vocês têm que aceitar essa pessoa da vida eterna. E ele escreve o anjo do pacto. Essa pessoa, certamente, tem essa pessoa, o anjo do pacto. Agora, a vida que Lutero tinha era justificação. Wesley tinha santificação acrescentada a isso. O Pentecoste teve a restauração dos dons sendo acrescentado, mas agora está se completando as 3 fases no corpo. E fora disso, e agora, quando vem a ressurreição, vejam, onde vem a ressurreição e faz uma flecha para a pedra angular que desenha com as eras. A vida que viveu aqueles luteranos que depois saiu a vida que viveu os metodistas e saiu a vida que entrou nos pentecostais, tudo será raptado da terra para o corpo da noiva, para ser levada diante de Jesus Cristo. Glória a Deus. É emocionante. É a verdade. Viramos uma esquina. Estamos olhando para o céu, esperando, vigiando a vinda, o topo da pirâmide, ou como diríamos, seu regresso. A igreja tem que ser ressuscitada em breve. E nós temos que nos preparar. E a única forma em que você pode se preparar, e aí continua dizendo, tudo que ele continua ali falando. E ele escreve, viramos uma esquina, dobramos uma esquina. E também desenha, estamos olhando para o céu, vigiando a vinda. E aí desenha uma flecha para a pedra angular, com o desenho das eras e em cima a pedra angular. Ou seja, que este tempo é esse tempo que nos fala o irmão Branham, que a igreja tem que ser ressuscitada em breve, ou seja, os que partiram, e diz, nós temos que nos preparar. Sempre vem um tempo de preparação. Um tempo no qual o povo tem que estar se preparando. No livro de adoção, diz, página 123 deste tomo, Adoptados número 3, diz, Adotados número 3 diz, creem nas dispensações, a Bíblia diz, na dispensação da plenitude do tempo, que é uma plenitude do tempo. Houve dispensação, houve uma dispensação da lei mosaica, houve uma dispensação de João Batista, houve uma dispensação de Cristo, houve uma dispensação de organização de igreja, houve uma dispensação de derramamento do Espírito Santo. Agora é a dispensação de adoção. Vejam, o que o mundo está esperando gemendo, e quando chegar a plenitude do tempo, quando a dispensação da plenitude do tempo vier, que é essa plenitude do tempo? Quando os mortos ressuscitam, quando cessam as doenças, quando toda a terra para de gemer. O cumprimento da dispensação do tempo. Observem isto. De reunir, no cumprimento da dispensação do tempo, reunir em um todas as coisas em Cristo. De reunir todas as coisas em Cristo na dispensação do cumprimento dos tempos. Leia aí, versão Reina Valéria 1960 diz, escreve aí. E ele escreve, ou seja, escreve, quando disse versão Reina Valéria, diz, o mesmo livro faz referência a isso que citou o irmão Branham. E o irmão William escreve, a dispensação da adoção. Continua dizendo,
Portanto, é preciso vigiar. Onde? Na Igreja do Senhor Jesus Cristo é a que tem essa promessa. E em que etapa da Igreja? Já a primeira etapa do tempo dos apóstolos passou. A etapa da Igreja em sua primeira era dos gentios, lá na Ásia Menor, já passou. A segunda também passou, a qual foi na Europa. A terceira, quarta, quinta e sexta também passou. Foram na Europa. E mais adiante diz... Para não ler, vocês depois podem ler tudo isso. Ele continua aí, que ele passa para a América do Norte e continua dizendo mais adiante, a manifestação, a maior manifestação de Jesus Cristo por meio do seu Espírito Santo está prometida para este tempo final. Portanto, tem que haver uma etapa que esteja identificada como uma era eterna, que é a era de ouro da Igreja, a era da pedra angular prometida, que é paralela à era da pedra angular da primeira vinda de Cristo. E tem que haver um precursor da segunda vinda de Cristo, porque houve um precursor para a primeira vinda de Cristo com o espírito e virtude de Elias, que foi João Batista. E como precursor da segunda vinda de Cristo, com o espírito e virtude de Elias, já veio e foi o reverendo William Branham. Portanto, ele esteve na etapa paralela à de João Batista. Assim também temos a promessa que tudo que ele disse que acontecerá na igreja, tudo que ele precursou vai se cumprir na igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia. E haverá um território. E daí sairá toda essa bênção para outras nações. E nos diz no compêndio de anjos, algo ali, o qual é muito importante que devemos prestar atenção, porque se diz que é paralelo em tudo, nos diz o reverendo William Branham, livro de citações, na 1057 e 1058 também, se é paralelo em tudo, pois então temos que ir a como foi na primeira vinda do Senhor. E vamos ler algo aqui, e umas citações, onde ele diz... Página. Vamos ler a Escritura, o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículo 26 diz, o calendário, aí escreve algo profético. Ele escreve calendário profético e escreve setembro. Vamos ler aqui algo. Ele diz, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse, salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Porém ela se perturbou muito com essas palavras e considerava, que saudação seria essa? Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Vejam tudo o que falou o arcanjo, profeta da sexta dimensão, como dizia nosso irmão William, o qual tem acesso ao livro da verdade, o qual mostrou ao profeta Daniel e também ao apóstolo João. E o reverendo William Branham disse que o mesmo que Daniel viu, o viu João. Diz
e seu reino não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto? Pois, visto que não conheço o varão. Respondendo o anjo disse: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. E o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Até Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, sendo este o 6º mês para aquela que era considerada estéril. Pois para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E ali, como vemos como ali falou a Maria, ou seja, tocou para ela, a Maria, a trombeta. Vamos ver aqui algo onde nos fala o irmão Branham no livro do compêndio de anjos diz: agora anjos menores podem chegar. Por exemplo, o que vem me visita é um anjo menor. Mas quando vemos descer Gabriel, algo grande está a caminho. Gabriel anunciou a primeira vinda de Jesus. E ele anunciará a segunda vinda de Jesus. Ele tocará a trombeta. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Gabriel, o grande arcanjo de Deus. E ele escreve: a grande voz de trombeta toca Gabriel, o varão de Deus, o anjo do Senhor Jesus Cristo. E escreve Gabriel também. E na página 3 diz, deste compêndio de anjos diz: correto. Não foi o Espírito Santo, mas o anjo de Deus, um anjo de Deus, enviado de Deus. Depois João, o revelador, quando foi escrito o livro do Apocalipse, ele escreveu: enviou seu anjo. Jesus enviou, e João se prostrou, e ele escreve o anjo de Jesus. E quem é o anjo de Jesus? Acabamos de ler que ele escreve que o anjo do Senhor Jesus Cristo é Gabriel, o varão de Deus. Lá apareceu a Maria e tocou a trombeta na primeira vinda do Senhor. E isso vamos ler mais adiante, onde ele fala isto. E neste tempo, ele nos diz que tocará também a trombeta. Ou seja, estará anunciando a Maria, a igreja noiva deste tempo, a segunda vinda do Senhor. Anunciará. Tocará. Continua dizendo: Jesus enviou e João se prostrou para adorar o anjo. E o anjo disse: coloque-se em pé e não faça, adora a Deus. Apocalipse 22, 6-9. Vejam, pois um verdadeiro anjo de Deus não permite adoração. E disse que era dos profetas e conservo seu, enviado para mostrar essas coisas. Portanto, seres angelicais são ministros ordenados por Deus para vir à terra para dar testemunho de Deus. E eles operam através de seres mortais, e iguais como operar através de Daniel e outros por todas as eras. E eu creio de todo o coração, diz o irmão Branham. E ele escreve o anjo de Jesus. E nos diz na página 18 também deste livro do compêndio de anjos, diz: então, vamos ler um pouquinho antes. Se tomássemos uma viagem para o céu e encontrasse com o pai Abraão e dissesse: Abraão, qual é a coisa mais gloriosa que jamais conheceste? Qual é a coisa mais essencial que jamais conheceste? Abraão me diria: a vida eterna. Então, tomaríamos outra viagem e novamente iríamos e chegaríamos com o grande arcanjo Gabriel, o qual é o mensageiro do pacto para as pessoas judias, e está parado à destra de Deus, uma das ordens mais altas de anjos no céu. E eu diria:
Gabriel, és um anjo poderoso, és amado de Deus e estiveste aqui por tempo incalculável. E talvez conheça tudo com relação ao céu, onde cada coisa está posicionada, porquanto és um dos anjos à destra de Deus. E vocês se recordam que, em alguma ocasião, disse: fui enviado da presença de Deus para dar essas boas novas? Bom. E conhece todos os segredos do céu. Tocaste a trombeta na primeira vinda do Senhor, Jesus. Anunciaste sua primeira vinda e anunciarás sua segunda vinda. Portanto, deve ser um homem, um anjo poderoso. E ele escreve: Gabriel, à destra de Deus, anunciou. E ele escreve anúncio. E ele escreve trombeta e também anuncia a segunda vinda de Cristo. E no livro de citações, se vocês forem ali, podem ver o que diz na página 2. Vamos ver aqui. Parágrafo 10. Diz: antes que Deus envie alguma coisa à terra, Ele sempre envia sua mensagem. Deus envia seus anjos para vindicar ou para verificar certas coisas. Agora, há anjos menores e há anjos maiores. Agora, pouco antes da vinda de Jesus, Deus enviou a Gabriel, o grande arcanjo. E ele escreve arcanjo Gabriel. E também na 282. E também na 282. Página 33, parágrafo 282. Página 33, parágrafo 282 diz, do livro de citações. E parado ali em pé estava um anjo, o poderoso Gabriel. Ele é um mensageiro aos judeus. Recordem, Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo. O anjo Gabriel anunciará a segunda vinda de Cristo. A Bíblia o disse assim. E ele escreve, Gabriel é igual, anuncia a segunda vinda de Cristo. Ou seja, que algo grande Deus cumpriu e está cumprindo agora, neste tempo final, o qual não podemos deixar passar despercebido tudo o que ocorreu na primeira vinda de Cristo, o qual é paralelo à segunda vinda do Senhor. Ou seja, o cumprimento da primeira vinda de Cristo foi algo de uma forma tão simples que todos os teólogos do concílio do Sinédrio e todos os doutores lá em divindade, todos eles teólogos e tudo, passou por cima o cumprimento da vinda do Senhor lá no meio do povo hebreu. E neste tempo e será paralelo em tudo. O que ocorreu lá será igual neste tempo. E podemos dizer mais simples ainda. Ou seja que Deus vai estar cumprindo a vinda desse poderoso arcanjo como foi em sua primeira vinda e estará cumprindo também em sua segunda vinda, o qual foi Deus enviando esse poderoso arcanjo, o qual estava tocando essa grande trombeta do ano do jubileu. Essa grande trombeta estava sendo tocada pelo arcanjo Gabriel. E na terceira etapa, no cumprimento pleno do que Deus estaria cumprindo ali, tudo o que estaria se movendo nessa etapa final seria tudo condensado ao que foi
já a primeira vinda de Cristo e todos esses eventos e etapas desde que nasceu até que chegou a culminação do ministério de Jesus ali na cruz do Calvário, onde, dando sua vida, assim será também no cumprimento pleno da segunda vinda do Senhor, no qual culminará e chegará a parte culminante em uma grande carpa catedral. E até aí posso, já o outro é a etapa que corresponde a essa parte onde não será aberto ao público, nem será revelado tudo o que envolve essa parte culminante. E eu creio que já falei bastante coisas, muitas coisas ali, as quais espero que sejam de muita, mas muita ajuda para que os vossos olhos continuem sendo abertos e possam ir compreendendo mais e mais tudo o que esse ensinamento neste tempo de adoção está sendo dado e é revelado no meio da igreja sob esse ministério de carpa, o qual é em uma forma simples. Continua dizendo aqui o irmão William, nessa mensagem que estamos lendo, Temei a Deus, continua dizendo, e como precursor da segunda vinda de Cristo, com o espírito e virtude de Elias, já veio e foi o reverendo William Branham. Portanto, isso já lemos, estamos repassando, ele esteve na etapa paralela de João Batista. Assim também temos a promessa de que tudo que ele disse que acontecerá na igreja, tudo que ele precursou, vai se cumprir na igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia. E haverá um território, e daí sairá toda essa bênção para outras nações. Portanto, é importante saber para onde temos que ter nossos olhos abertos e para que não nos passe despercebido que Deus estará fazendo por meio do seu Espírito no último dia. Ou seja, tudo que Deus cumpriu por meio desse poderoso anjo, o qual, no ano 1963, arrebatou o reverendo William Branham nessa constelação de anjos. Esse anjo, o qual tinha o sétimo selo, que é a vinda do Senhor, tudo isso que ele, depois na terra, quando veio em carne humana, e tudo isso que ele cumpriu no meio da igreja noiva deste tempo, o qual estaria revelando todos os mistérios e todas as coisas que estariam sendo cumpridas no meio da igreja no fim do tempo. Ou seja, todo o conteúdo e toda essa mensagem que trouxe Gabriel ali a Maria, e o esteve revelando, esse anjo que tinha o sétimo selo, qual é a vinda do Senhor, e estaria revelando tudo à igreja noiva, a Maria, deste tempo final. Tudo é simples. Continua dizendo, ainda, não se pode falar muito claro, muito abertamente, para que o inimigo de Deus não imite as coisas que Deus estará fazendo no meio da sua igreja. Mas estejam atentos ao que foi prometido que Deus vai fazer no meio da sua igreja e, consequentemente, vai usar a sua igreja para realizar todo este programa divino correspondente a este tempo final. Por isso é tão importante temer a Deus e ter respeito a Deus e seu programa. As coisas de Deus têm que ser respeitadas. Os que não respeitaram Deus e as coisas de Deus, o programa de Deus e os instrumentos de Deus e o povo de Deus, em tempos passados, em outras dispensações, pereceram. Os que não respeitaram Noé e a mensagem que ele tinha da parte de Deus, pereceram no dilúvio. E os que não respeitaram Deus e seu programa que ele tinha para o tempo de Abraão, os que viveram
aconteceram em Sodoma e Gomorra, e cidades próximas pereceram com fogo e enxofre, que desceu do céu. Os arcanjos Gabriel e Miguel, que apareceram a Ló em Sodoma, disseram que Deus os tinha enviado para destruir a cidade, ou seja, que anjos que vêm com comissões para a bênção ou comissões para juízo divino sobre indivíduos, sobre nações e até sobre todas as nações, como foi no tempo de Noé. Mas o importante também é que vem com bênçãos para os que temem a Deus e respeitam as coisas de Deus. Os que não zombam, mas que são reverentes, respeitosos e temem a Deus. Temei a Deus porque isto é o tudo do homem. Temei a Deus e guardai seus mandamentos. Eclesiastes 12:13. Todos sabemos que há grandes bênçãos de Deus para os que temem a Deus, respeitam a Deus e sua palavra e seus mensageiros e amam a Deus. A pessoa não pode respeitar a Deus e os servos de Deus e o povo de Deus se não teme a Deus, se não tem temor de Deus. A pessoa sem temor de Deus não respeita a Deus e as coisas de Deus, as coisas espirituais e até as coisas físicas que pertencem a Deus. Houve uma pessoa Antíoco Epífano, que não respeitava a Deus, que não temia a Deus e que não amava o povo de Deus e sacrificou uma porca no templo de Deus. Ou seja, que uma pessoa que não respeita a Deus, não ama a Deus, não teme a Deus, não respeita a Deus e faz coisas contra Deus. Tem uma parte no livro de adoção também, na página... Vamos ver aqui, 101. Diz, notem algo aqui, diz, numa parte onde ele está falando, diz, ó Jesus, treinava 12 homens, para que através desses 12 homens levariam o mundo evangelho. E ele disse, por eles me santifico a mim mesmo, pelos teus vizinhos comporta-te por qualquer outro, não como tendo a liberdade como pretexto. 1 de Pedro 2,16, disse Paulo, mas santifique-se a si mesmo, comportem-se na vizinhança como um verdadeiro cristão, como um verdadeiro cristão deveria ser, que vossas conversas sejam, se encontra com seu inimigo, santifica-te por ele, não sabendo que você pode fazer. Agora, colocando o filho, primeira coisa, depois que o filho estava dentro, se converte em filho. Mas então, nos inteiramos, percebemos que seu comportamento é o que o colocou para a adoção. Seja que se comportasse bem ou não. Vejam isso. Ele escreve, o comportamento o prepara para ser adotado. Veja que formosa, veja que formoso escrito. O comportamento prepara para ser adotado. E desenha uma pedra angular com as eras. E também no livro, na mensagem liderança, também na página 27 aqui, 28, 27 diz que se for dessa maneira com a igreja hoje, a pessoa fosse de 1 milhão, bem onde seria, apertada é a porta, estreito o caminho, poucos serão os que encontrarão, porque larga o caminho que conduz à destruição, muitos serão que irão por ele. É isso certo, irmão Branham? Eu não sei, mas eu somente estou citando escrituras, hein? Agora, você está ordenado para a vida. Você se foi ordenado para ver. Se você não foi ordenado para vê-lo, não poderá ver. Vem? Não podemos também lutar com aqueles que não estão vendo esta formosa etapa de ensinamento, de preparação, porque não são ordenados para vida eterna quanto a que se cruzam a linha, seu nome é apagado, porque entrariam já em não temer a Deus, porque
já chegará um ponto onde não temem a Deus. Aqui mais adiante ele fala. Vamos ler diretamente. Onde ele diz: porque chega um ponto onde, ao não temer a Deus, então já cruzam a linha e o seu nome é apagado. Ou seja, já não poderão obter a vida eterna. São apagados, consequentemente, não viverão eternamente. Se você não foi ordenado para vê-lo, não poderá ver. Disse, eles têm olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos e não podem ouvir. Quão agradecidos deveriam estar, ó igreja. Quanto deveria corrigir a si mesma para sair fora dessas coisas. Como deveria estar em fogo pela causa de Deus. Que teus olhos contemplem o que tu és. Teus ouvidos ouçam as coisas que tu és, liderança. Por que vocês vieram aqui essa noite para escutar uma mensagem como essa? Estou assinalado através do mundo pelas igrejas como um fanático. Por que vocês vieram? O Espírito Santo os guiou a vocês até aqui. Vem para ouvir. Circuncidem-se. Corte essas coisas do mundo. Aceite a liderança de Jesus Cristo ou perecerão junto com o mundo. Você pode escolher sua conduta. Como você se comporta. Isso depende de você. E ele escreve: a circuncisão é igual cortar as coisas mundanas. Continua dizendo, mas quem respeita a Deus, quem ama a Deus e teme a Deus, e consequentemente ama a Deus, e consequentemente respeita a Deus e as coisas de Deus. Deus demanda respeito de todo ser humano. Deus demanda que todos o temam e respeitem. Isso não é voluntário. É um requisito que Deus estabeleceu para todo ser humano que vive nessa terra, no tempo que lhe corresponde passar por este planeta Terra. Quem não temer a Deus e não respeite a Deus, não poderá viver eternamente. Vem, que estava citando ali, já tinha lido, mas aqui é melhor lê-lo diretamente. Portanto, as palavras de Jesus, não temais os que podem matar o corpo e depois, o que acontece? Não podem fazer nada mais. Mas vos digo, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. São Lucas capítulo 12, versículo 4 em diante. Mas vos ensinarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de ter tirado a vida, tem poder de lançar no inferno. Sim, vos digo, a este temei, ou seja, a Deus. Temei a Deus. O que não entendam de Deus, do programa divino, da Bíblia, da obra de Deus, não critique. Guarde silêncio. Ore a Deus para que Ele lhe abra o entendimento e então, o que não entende de momento, o entenderá depois. Vem? O que esteve sendo dito desde tempos atrás, já o irmão William já vinha, já desde anos atrás, e também o irmão Branham, e também os profetas. Ou seja, não critique. Melhor guarde silêncio. Continua dizendo, não seja que perca o temor de Deus e então comece a criticar a obra de Deus, crendo que está fazendo algo bom e comece a perder o respeito às coisas de Deus e vá cruzar a linha entre misericórdia e juízo. E depois já não haja oportunidade para arrependimento, ou seja, vão essas pessoas começar a perder o temor de Deus, o respeito às coisas de Deus, porque, mesmo que não estejam de acordo, vamos dizer, não estão de acordo com o que está sendo feito, ou com a pessoa, ou com o instrumento, ou com o povo. Mas recordem que o que está sendo falado é a palavra. E pela palavra, a pessoa deve ter respeito. E se você blasfema ou fala coisas más, ou critica, ou fala coisas
para sujar ou manchar a imagem desse povo que está sendo preparado, ou dos ministros, ou do Espírito Santo, por meio do qual Deus está operando neste tempo no meio da sua igreja, e você perde esse temor de Deus, então entra essa parte de criticar. Todo que fizer isso, seu nome está em risco de ser apagado. Porque um escolhido não vai se colocar a criticar. Um escolhido não vai se colocar a falar contra a obra de Deus. Muito menos perder o temor a Deus. Um escolhido se agarra mais de Deus e diz, Senhor, eu não entendo isso agora, mas vou entender mais adiante. E eu creio, mesmo que não entenda. Continua dizendo, os que criticaram Deus e sua obra e as coisas de Deus tiveram esse problema, pelo qual minha recomendação é a mesma de Jesus. Temei a Deus, aquele que pode tirar a vida e lançar no inferno a pessoa, ou seja, em alma e em espírito. E eu, neste tempo e nesta hora, digo a mesma recomendação que Jesus deu e a mesma recomendação que deu aqui o anjo do Senhor Jesus Cristo. E digo nestes momentos o mesmo, temei a Deus, aquele que pode tirar a vida e pode lançar no inferno a pessoa, ou seja, em alma e em espírito, porque a pessoa quando morre fisicamente, o que morre, continua dizendo, porque a pessoa quando morre fisicamente, o que morre é o corpo físico, essa casa terrena, mas continua vivendo em espírito, alma, em alma em outra dimensão, pelo qual meu conselho é, e o meu também, temei a Deus, aquele que pode tirar a vida e pode lançar no inferno a pessoa em alma e em espírito. E o conselho do rei Salomão, que nos diz, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Assim que, neste tempo, nesta dispensação da adoção, estejamos agarrados da mensagem da palavra, agarrados do Espírito Santo do tutor, para obter em breve nossa adoção, nossa transformação, que é o que todos e cada um de nós deseja e o que cada um de nós almeja, porque depois de obter todo este ensinamento que está sendo dado nesse ministério de Carpa, é que vamos ser transformados. Mas recorde que aí, antes desses dias, vamos estar vendo já com essas duas consciências juntas, essa dimensão onde vai se abrir a cada escolhido de Deus que já está nesse momento, estará nesse momento pronto, preparado para a sua transformação, estará se abrindo claramente todo o programa divino e ao vê-lo seremos transformados, assim como para os que vão passar pela grande tribulação, vai se abrir para eles a quinta dimensão. Não lemos faz pouco tempo onde em Almas em Prisão, que diz o reverendo William Branham que a quinta dimensão estão fazendo, ou seja, estão construindo e vai ser aberta, vai se abrir, vai ser aberta a quinta dimensão aqui neste planeta Terra. Se para os que vão ficar vai se abrir a quinta dimensão, para os que irão à ceia das bodas do Cordeiro, pois vai se abrir a dimensão divina, a dimensão das teofanias, a dimensão da qual iremos à ceia das bodas do Cordeiro, a sétima dimensão, a casa do nosso Pai Celestial. Assim que toda essa dimensão vai estar sendo aberta neste tempo final, no meio da Igreja Noiva, da Maria deste tempo, a Maria espiritual, a qual está neste tempo sendo preparada para ser transformada. Portanto, estaremos neste tempo agarrados da coluna de fogo, agarrados do Espírito Santo no meio da sua igreja, o qual é a palavra, porque
Nela vamos obter a grande vitória no amor divino. Ela é a que nos raptará. Essa luz é a que nos levará. Que são os ministérios que Deus estará operando neste tempo final no meio da sua igreja. E isso é, e será e é na dispensação da adoção, como ele escreve ali. E esse é o tema que temos aqui para esta pequena conversa. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. E já esta saudação vai para todas as reuniões que o nosso irmão André tem nesses dias e também os irmãos que estarão reunidos, que podem aproveitar e colocar estas palavras, as quais desejo que sejam de grande bênção e crescimento espiritual para todos e cada um de vocês. Que Deus continue abençoando a todos.